Nesta segunda-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia motivou o mais consistente movimento diplomático por um acordo de paz desde o início do conflito há 3 anos e meio. Na Casa Branca, em Washington, o presidente dos Estados Unidos recebeu mais uma vez o colega ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas agora, o encontro foi acompanhado também por líderes europeus que se deslocaram para a capital americana num apoio simbólico à Ucrânia. Mas, antes de contar como foi essa reunião de peso, é muito útil relembrar como esse conflito na Ucrânia começou e por que a Europa está preocupada com futuras agressões da Rússia a outros países. Vladimir Putin considera a Ucrânia berço cultural e espiritual da Rússia. Mas a decisão de invadir o país, lançando o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tem também componentes geopolíticos. O presidente russo vê como ameaça à Rússia a possibilidade de a Ucrânia estar sob o guarda-chuva da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Analistas avaliam que Putin pode ter um objetivo maior: fazer da Ucrânia parte de um império russo. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, atrás somente da Rússia. Do século IX ao século XIII, o território da Ucrânia abrigou uma federação de povos eslavos, bálticos, nórdicos e de europeus do leste e do norte, chamada de Kievan Rus, daí o nome Rússia. A influência russa na região começou no século XVII. No século XIX, o território da Ucrânia foi dividido entre os impérios austríaco e russo. Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, os ucranianos declararam a independência, que durou pouco, de 1917 a 1920. Em 1922, a União Soviética incorporou o país. No início dos anos 30, entre 3 milhões e 7 milhões de ucranianos morreram de fome por causa da política de coletivização agrícola soviética. Esse evento, que a Ucrânia trata como genocídio, ajuda a explicar o sentimento contrário ao domínio russo. A Ucrânia só se tornou independente de novo com o colapso do regime comunista em 1991. Em 2022, a Rússia lançou a invasão em larga escala. Atualmente ocupa militarmente 1/5 do território ucraniano. Na sexta-feira, Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram no Alasca. Depois da reunião, o jornal americano The New York Times, citando fontes de governos europeus, relatou que Putin exigiu que a Ucrânia ceda toda a região do Donbass, ocupado primeiro por separatistas pró-Rússia e desde 2022 pelas forças russas. Formado pelas províncias de Donetsk e Luhansk, o Donbass é rico em carvão e minérios. Czares e depois a União Soviética desenvolveram a siderurgia, atraindo milhões de russos para a região. Além de ter sua própria existência ameaçada, a Ucrânia hoje está longe de ser aceita na OTAN. Um dos critérios para o ingresso na Aliança Militar do Ocidente é estabilidade territorial e ausência de conflitos. Historicamente, países que se sentiram ameaçados pela Rússia buscaram a OTAN para tentar se proteger. Foi o caso da Polônia e das nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, diante do colapso da União Soviética. Em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Finlândia e Suécia também solicitaram a adesão à OTAN. A Finlândia compartilha uma longa fronteira com o território russo, mais de 1.300 quilômetros. Assim como a Ucrânia, a Geórgia também sonha fazer parte da aliança, mas também não entrou ainda, principalmente por causa de ocupação russa em regiões separatistas. O continente europeu não está preocupado apenas com a aliada Ucrânia, mas com o próprio futuro. Por trás de tanto apoio está o medo de que qualquer concessão à Rússia crie um precedente perigoso e abra caminho para ambições ainda mais expansionistas de Vladimir Putin. Analistas apontam um precedente histórico. Em 1938, líderes europeus cederam à Alemanha nazista a região dos Sudetos, parte da Tchecoslováquia, achando que, com isso, Adolf Hitler fosse recuar. Só que ele entendeu um sinal de fraqueza e avançou muito mais, dando início à Segunda Guerra Mundial.
O britânico Keir Giles, especialista em Rússia da Chatham House, destacou esse exemplo. Ele, que no ano passado lançou o livro Quem Vai Defender a Europa, explicou. A razão pela qual todos esses líderes europeus cruzaram o Atlântico para chegar a Washington é porque sabem que a Rússia também representa uma ameaça para eles e que se a Ucrânia for abandonada e a Rússia tiver permissão para tomá-la, então a Rússia estará livre para partir para o seu próximo alvo. E concluiu. Vladimir Putin tem sido muito claro sobre suas ambições de reestabelecer de fato o Império Russo. O encontro de hoje na Casa Branca foi muito diferente daquele em que Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram um bate-boca inédito diante da imprensa mundial. Desta vez, falou-se em garantir a proteção da Ucrânia contra futuras investidas russas. Trump chegou a dizer que será preciso discutir trocas de território em que a Rússia ficaria com áreas que invadiu. E as expectativas de um acordo de paz foram adiadas para um futuro encontro de Zelensky e Vladimir Putin, sem a presença de Trump. É o que informa o novo correspondente da Globo nos Estados Unidos, Nilson Clavo. 6 meses separaram essas duas imagens. O clima entre os presidentes era outro, e o traje do ucraniano também. A roupa usada por Volodymyr Zelensky desde o começo da guerra deu lugar a uma camisa social e um blazer. Mais do que mera formalidade, a mudança foi um gesto simbólico de quem quer o apoio de Donald Trump na negociação de um bom acordo. Volodymyr Zelensky começou o dia histórico já em Washington. Participou de uma reunião preparatória com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg. Depois se reuniu com os aliados da Europa para afinar o discurso. O presidente ucraniano teve a companhia de 7 líderes europeus. Mark Rutte, da OTAN, Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, Giorgia Meloni, da Itália, Friedrich Merz, da Alemanha, Emmanuel Macron, presidente da França, e Alexander Stubb, da Finlândia. Juntos, eles têm mais força na mesa de negociação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisa de Donald Trump. Ele chegou aqui à Casa Branca com uma primeira missão, a de evitar o fiasco da reunião de fevereiro, quando o mundo observou atônito o embate entre os dois presidentes ali dentro do Salão Oval. À época, Trump e o vice, J.D. Vance, reclamaram que o ucraniano não estava se mostrando agradecido. Hoje, Zelensky começou agradecendo os esforços do governo americano para encerrar a guerra. Ele citou a carta que a primeira-dama Melania Trump enviou a Putin pedindo a proteção das crianças ucranianas em meio ao conflito. Trump agradeceu e logo na resposta à primeira pergunta de um jornalista, reforçou o objetivo dele com as conversas de hoje, que era um próximo encontro, dessa vez trilateral, com Trump, Zelensky e Putin, e que, enfim, fechem um acordo para acabar com a guerra. Zelensky disse que estava preparado para essa conversa. Trump foi questionado se enviaria tropas de paz americanas para o território ucraniano depois do fim da guerra. Ele respondeu que discutiria isso com a Ucrânia e com os países europeus. Vamos garantir que se houver uma paz, será uma paz de longo prazo. Não estamos falando de 2 anos, estamos falando no longo prazo. Vamos garantir que funcione. Um jornalista questionou Zelensky se ele estava disposto a redesenhar o mapa da Ucrânia, ou seja, a ceder territórios para a Rússia. O presidente ucraniano não disse que sim, nem que não. Ele respondeu: obrigado pela pergunta. Em seguida, lembrou que hoje mesmo a Rússia fez novos ataques e afirmou: apoiamos a ideia do presidente Trump para acabar com a guerra de uma forma diplomática. No fim, Zelensky sinalizou o que considera ser uma condição necessária para um acordo: a segurança da Ucrânia com um exército forte. Até a semana passada, as negociações estavam no impasse, mas os dois lados apresentaram cartas novas na mesa. Do lado russo, Vladimir Putin intensificou a ofensiva militar. Ele também fez uma jogada inesperada, um encontro com Trump na última sexta-feira no Alasca. Ser recebido com tapete vermelho em território americano e sob aplauso de Donald Trump era a imagem que Putin precisava para simbolizar o fim do isolamento dele.
Era uma forma de convencer Trump a aceitar as outras cartas. Putin quer manter e até mesmo ampliar os avanços territoriais que conseguiu desde o início da guerra. Além das regiões de Luhansk e Donetsk, que formam o Donbass, os russos também querem permanecer nas zonas ocupadas das províncias de Zaporíjia e Kherson. Todas essas regiões conectam a Rússia à península da Crimeia, no Mar Negro, que por sua vez dá acesso ao Mediterrâneo. Segundo Trump, a Ucrânia também precisará abrir mão da Crimeia. Outra exigência de Putin é que o país vizinho não faça parte da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN. Do lado ucraniano, a garantia de proteção contra novos conflitos com a participação americana é a carta nova na mesa de negociação. Volodymyr Zelensky também recebeu hoje uma demonstração de forte apoio europeu. Ele quer usar a influência e o poderio militar dos aliados para tentar preservar ao máximo a sua integridade territorial e para proteger o país no futuro. It's a great honor to have you here. Depois do encontro a dois, Trump e Zelensky fizeram uma reunião com os líderes do continente que foram a Washington. Todos reforçaram a necessidade das chamadas garantias de segurança. Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine. Trump afirmou que Putin concorda em permitir essas garantias, mas ainda não está claro qual será o papel de cada potência e se as tropas de países ocidentais defenderiam a Ucrânia caso a Rússia começasse uma nova guerra. Dois pontos de discordância ficaram evidentes na reunião entre Donald Trump e os líderes europeus hoje. O presidente americano colocou na mesa de discussão a possibilidade da troca de territórios. A Ucrânia resiste, mas admite a hipótese de discutir o tema numa reunião com a Rússia. Já os líderes europeus voltaram a insistir em um cessar-fogo enquanto as negociações continuam, diferentemente do americano, que prefere ir direto para um acordo de paz definitivo. O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz afirmou que acha difícil haver uma nova reunião sem uma pausa nos confrontos. Depois da conversa diante das câmeras, os líderes europeus se reuniram com Trump a portas fechadas. Mais tarde, o presidente americano foi às redes sociais e anunciou: ao final das reuniões, telefonei para o presidente russo Vladimir Putin e comecei os preparativos para o encontro, num local ainda a ser escolhido entre Putin e Zelensky. E depois que essa reunião acontecer, teremos uma reunião trilateral, comigo e com os dois presidentes. O Kremlin confirmou o telefonema, mas não mencionou a reunião entre os dois líderes em guerra. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o encontro de hoje com Donald Trump foi o melhor até agora e que os ucranianos e os líderes europeus mostraram que estão na mesma página. Zelensky também reafirmou que está pronto para se encontrar com Vladimir Putin e que esse encontro deve acontecer sem exigências prévias. Vladimir Putin ligou hoje para o presidente Lula. A conversa durou meia hora. Segundo o Palácio do Planalto, Putin falou sobre a reunião de sexta-feira passada com Donald Trump no Alasca. E Lula voltou a defender uma solução pacífica para o conflito. A eleição presidencial na Bolívia vai